General Mansur para que tome assento à mesa, bem como o representante superintendente da Polícia Federal, doutora Lídia. Quem mais? Esse outro. Quem é? Eu acho que sou. O MMU também representando. Aqui, fica fila. Orientação de substâncias, a editoria passa a palavra para o doutor Marcelo. Então tá bom, ele trocou então. Doutor Fábio Pessoa também queira se dirigir à mesa. Me desculpe, não. Na parte da auditoria das urnas, doutor Marcelo. Nath, informa o Rafa que é aqui. Ok. Coloca aqui o nome, por favor, doutor Marcelo. Aqui. Devia ter uma nominata. Passar um aviso, João. Eu vou passar um aviso que eles vão fazer pergunta aqui, tá? Eu vou falar depois que eu abrir. Eu vou dar uma informação. Eu já posso passar essa informação para eles. O pessoal vai dar informação, depois eles podem questionar os integrantes da mesa. Senhores, boa tarde. A gente vai começar a coletiva, faltam alguns minutos. As perguntas serão todas feitas no microfone. Eu queria que fossem feitas, as pessoas viessem aqui para o lado, porque às vezes a gente não consegue chegar lá com o microfone. Quem for fazer pergunta, mas por enquanto não vai ser aberto. Ele vai dar as explicações, o desembargador presidente, o desembargador Jorge Lins, depois que a gente vai fazer as perguntas. Boa tarde a todos. Estamos aqui para darmos as informações parciais sobre o andamento de tudo que está acontecendo, do que aconteceu neste dia de votação de eleição. Comparecemos aqui depois de aproximadamente agora 12 e quase 12h30, aproximadamente mais de 5 horas do início da votação, para informar a sociedade amazonense sobre o andamento de tudo, como já disse, de tudo que foi relevante, de tudo que aconteceu nas eleições de 2022 no estado do Amazonas, com informativos, dados gerais e sobre as ocorrências atendidas pelas forças de segurança que aqui também se fazem presente através de seus representantes. Informo que
até o presente momento, nós registramos 11 representações, uma AGE e uma notícia crime. Né? 45 denúncias no Pardal. Teve 45 denúncias no sistema Pardal, Propaganda irregular. por propaganda irregular. Essas denúncias aqui estão sendo processadas e vai seguir o seu trâmite normal. Há também informações, isso aqui são dados de todo o Estado, dados atualizados até agora. Houve 43 ocorrências de substituição de urnas eletrônicas. Dessas, 13 foram na capital e 30 no interior. Eu vou citar bem rápido aqui os municípios em que isso aconteceu. Urucará, uma urna, Presidente Figueiredo, 2, Novo Ariponã, foram 2 urnas substituídas, Novo Airão, 1, Maraã, 1, Manacapuru, 2, Lábrea, 1, Itacoatiara, 3, Iranduba, 1, Humaitá, 4, Codajás, 2, Careiro da Várzea, 2, Capiranga, 1, Barreirinha, 4, Anamã, 1 e Alvarães, 2, que dá exatamente, totaliza 30 urnas, isso no interior. Aqui se fazem presentes isso são com relação às ocorrências policiais. O secretário de Segurança, General Mansur, se encontra aqui presente, bem como o delegado federal, doutor Fábio Pessoa, e o superintendente também, o delegado estadual, Eduardo Fonte. Também temos aqui conosco o representante da IMMU, senhor diretor Stanley Ventilari. Dito isso, antes de nós abrirmos as perguntas, quero tranquilizá-los, dizer que as eleições estão transcorrendo dentro da normalidade. Está em boa marcha o pleito e assim espero que continue. Sejam todos bem-vindos. Essas são as informações preliminares que nós temos a declarar aos senhores. Vou abrir para as perguntas do jornalista. Olá, bom dia. Boa tarde, né? Agora, eu sou a Samira Benoliel, do SBT TV Norte. Eu queria saber sobre essas representações. O senhor falou de uma AD, é isso? E uma notícia crime? O que são essas... qual é o teor, né, dessas representações? É uma ação de investigação judicial e eleitoral. Publicação inverídica em rede social. O fato se refere a uma publicação inverídica em rede social. Boa tarde a todos presentes à mesa, boa tarde. A minha pergunta vai ser dirigida ao secretário de Segurança Pública, o general Mansur. General, a Rádio Cidade gostaria de saber do senhor como as forças de segurança do Estado foram divididas para as operações e para manterem a regularidade do pleito nesse ano. Bom, boa tarde a todos. Obrigado pela pergunta. A ação conjunta das forças de segurança pública aqui do Estado do Amazonas está sendo acompanhada, né, todas as atividades estão sendo acompanhadas em tempo real, a partir de um centro integrado de comando e controle. Está localizado aqui em Manaus. Então, nós estamos acompanhando tudo que está acontecendo na parte de segurança pública aqui no Estado do Amazonas. E estamos repassando também essas informações para um centro integrado de comando e controle nacional, lá em Brasília. Nós estamos atuando aqui no Estado com cerca de 6.000 agentes de segurança pública. Eles estão mobilizados, né, para fazer a segurança do pleito, de todo o pleito. E, além desses 6.000 agentes,
nós contamos também com muitas viaturas, embarcações e até o emprego de uma aeronave. E fruto, né, de toda essa atividade que nós estamos realizando, tudo com o objetivo de que o pleito, né, que esse pleito possa ser dentro da mais normalidade possível, nós distribuímos, intensificamos o policiamento das ações da Polícia Civil. Então, a Polícia Civil ela está de prontidão e, em todos os municípios, nós intensificamos o número de policiais nessas localidades. E, além disso, né, nós estamos também garantindo a segurança dos locais de votação. Fora isso, temos a Polícia Civil. A Polícia Civil ela colocou em todas as delegacias dos municípios, em todos os municípios, um delegado. Então, houve um reforço de delegados, de policiais civis, no interior, de modo que todos os municípios tenham aí o seu delegado. O DETRAN disponibilizou seus meios, né? Estamos com os meios concentrados lá no Centro Integrado de Comando e Controle. Não precisamos usar, mas está à nossa disposição para que possamos utilizar caso haja necessidade. E também o bombeiro, né, está de prontidão. Até agora não tivemos nenhuma ocorrência grave. Também, já aproveito aqui até para, fruto dessa nossa preocupação com a segurança pública, foi assinada uma portaria conjunta, TRE, Tribunal Regional Eleitoral, e a Secretaria de Segurança Pública. Essa portaria conjunta ela foi assinada no dia 12 de setembro deste ano, justamente para proibir o consumo de bebidas alcoólicas em bares, restaurantes, mercearias, estabelecimentos similares, bem como em lugares públicos, em todo o estado do Amazonas, de 0 hora do dia de hoje até as 18 horas. Então, ontem, falando aqui em operações ainda, né? Então, ontem mesmo, à meia-noite, exatamente à meia-noite, estava presente, nós desencadeamos essa operação e ela continua fazendo a fiscalização para o cumprimento dessa portaria. Inclusive, nós tivemos aí 13 estabelecimentos fiscalizados e fechados aqui na capital nessa madrugada. Enfim, estamos trabalhando. Até agora já tivemos, na parte da segurança pública, 13 ocorrências nas cidades, aqui no município de Manaus, Careiro da Várzea, Presidente Figueiredo, Eirunepé, Jutaí, Manacapuru, Novo Airão, Rio Preto da Eva, Altazes e Beruri. Então, foram 13 detidos, 13 ocorrências, 13 pessoas detidas por algum crime que cometeram eleitoral, compra de votos, boca de urna, transporte ilegal de eleitores e material de propaganda na pessoa. Enfim, e também gostaria de falar aqui, faz parte da nossa operação, que esse Centro Integrado de Comando e Controle, ele tem representantes de vários órgãos. Então, estamos aí acompanhando, monitorando. Então, lá no nosso Centro Integrado, nós temos integrantes do Tribunal Regional Eleitoral, temos os integrantes da Secretaria de Segurança Pública, Polícia Militar, Polícia Civil, Corpo de Bombeiros, DETRAN, temos representantes da Secretaria de Assistência Social, da Casa Militar, da Educação, da Secretaria de Educação aqui do Estado, das Forças Armadas, Exército, Marinha e Aeronáutica, a Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, a Secretaria de Estado de Saúde, a do Município de Educação, Amazonas Energia, o IMU e também do Presídio. Presídio também, sem alteração, nenhuma ocorrência. Enfim, modo geral, né, até agora, nenhuma ocorrência de grande vulto na área de segurança pública que pudesse prejudicar os locais de votação, nem mesmo nenhum ato de sabotagem ou vandalismo que pudesse prejudicar o pleito em geral. Então, essa é a situação das operações que estão acontecendo com relação à segurança pública. Bom dia, aqui é a Odneia, da Rádio Mix. Gostaria de fazer uma pergunta ao presidente da Corte. Presidente, o senhor falou em 11 representações
que foram recebidas até agora. Gostaria de saber que representações são essas e também se a votação mais cedo teve alguma repercussão negativa nessa manhã por conta da votação interligada, né? Se votar mais cedo representou algum problema de ausência do eleitor. Obrigado pela pergunta. Essas representações que foram ajuizadas, elas versam sobre propaganda irregular na internet. Tá? Nós não identificamos nenhum problema que acarretasse interrupção no processo de votação, de eleição, nada. Está tudo transcorrendo dentro da normalidade e em boa marcha. É isso que eu pergunto. Fala rápido. Eu estou sendo informado aqui que nós identificamos um pico de maior movimento que foi no horário de 9 para as 9 horas e 9h30. Houve maior movimentação de eleitores nos locais de votação. Mas isso é inteiramente normal, já é esperado para uma eleição que começou mais cedo. Boa tarde a todos. Gabriela Eduarda, do portal Amazonas On. A minha pergunta é para o senhor mesmo, presidente. A gente percebeu uma quantidade muito grande de santinhos, né, nas ruas da capital, em frente aos colégios. Inclusive, já tinha uma orientação do Ministério Público Eleitoral aos promotores, né, para tentar coibir esse derramamento de santinho. Gostaria de saber como é que está sendo a atuação do TRE para identificar quem jogou esses santinhos nas ruas, o que vai ser feito a respeito dessa situação. É do nosso conhecimento que essa ocorrência é uma ocorrência nefasta que acontece todas as eleições, apesar da nossa orientação, né, apesar das sanções que são previstas a esse tipo de conduta, mas acontece, infelizmente acontece. Né. Nós estamos, sim, estamos tomando as providências e aqueles que estão sendo identificados, os candidatos estão sendo notificados e algumas denúncias dessas, como já foi dito aqui, estão sendo recebidas pelo aplicativo Pardal. Mas nós estamos aqui também com a presença da Procuradora Regional Eleitoral, que pode também responder no que pertine à fiscalização do órgão ministerial. Eu quero ouvir a doutora Catarina. Bom dia a todos. Eu sou a Procuradora Regional Eleitoral do Estado. Nós expedimos, de fato, uma orientação a todos os promotores, como foi expedido em todo o país, já que essa prática ela é recorrente em todo o pleito. O derramamento de santinhos nas ruas em que tem local de votação. Isso, de fato, está acontecendo, é a ocorrência que eu mais recebi notificação, mensagens, e isso vai ser apurado durante o dia. É preciso tirar foto dos santinhos para saber de quem é o santinho, documentar qual é a escola, mostrar que tinha um grande volume de santinhos. Isso tudo está sendo documentado ao longo do dia por vários órgãos, seja pelas promotorias no interior, pela comissão de propaganda do próprio tribunal, que está em alguns locais de votação, e quando isso for documentado, vai ser enviado para que possa se analisar se há material suficiente para entrar com as representações. O Ministério Público vai ter 48 horas para ajuizar essas representações. Boa tarde a todos. São duas perguntas direcionadas aos delegados da Polícia Federal com relação à semana de movimentação, se vocês têm valores que até a presente data já foram apreendidos, se é considerado pela Polícia Federal uma eleição com maior movimentação de apreensões de aeronaves, embarcações e transporte irregular de eleitores. E a minha pergunta vai para o doutor Marcelo sobre as urnas. Como é que funciona a auditoria que foi feita e se ela vai ser feita durante todo o dia, já que houve um aumento. Pela manhã eram 5 urnas, agora a gente já tem mais de 40. O que pode ter desencadeado para que elas tenham sido aí, trocadas, enfim, modificadas? Obrigada. Boa tarde a todos. Bom, o que eu posso dizer é que a Polícia Federal ela intensificou muito a sua atuação de fiscalização nos portos, aeroportos, não só aqui da capital, mas também nós estamos espalhados aí no interior, fazendo fiscalizações há alguns dias.
E esse trabalho de fiscalização, certamente, foi um trabalho preventivo que redundou num número menor, até o momento, de ocorrências. Considerando aí a experiência do Dr. Pessoa, que está aqui ao meu lado, vai falar em seguida, os números das ocorrências apresentadas esse ano, elas se revelaram menores do que dos pleitos passados. A Polícia Federal ela tem, então, o seu efetivo empregado na capital, no interior, seus recursos humanos. Estamos usando também muita tecnologia, alguns locais fazendo uso de drones para auxiliar nessa fiscalização. E dando o nosso melhor, usando a nossa expertise para que todo o processo eleitoral ele seja íntegro, transparente e para que o processo possa demonstrar toda a lisura aí e preservar aí o Estado democrático de direito. Vou passar para o Dr. Pessoa, que ele tem aqui os números das ocorrências, então ele vai passar com detalhes aí tudo que já foi apurado pela Polícia Federal. E o que eu quero deixar muito claro também para a sociedade é que todas as informações, absolutamente todas as denúncias que nos chegaram, todas elas foram verificadas. Seja que vieram via os outros órgãos, as que chegaram nos nossos aplicativos de WhatsApp oficiais, ou do nosso telefone de plantão, enfim, todas as informações, as denúncias que foram enviadas à Polícia Federal, todas elas foram e estão sendo investigadas. Boa tarde a todos. Como o doutor Fontes falou, a gente teve um trabalho preventivo esse ano mais forte do que o normal. Sempre é usual a Polícia Federal fazer a fiscalização nas saídas aqui da cidade de Manaus, porto, aeroporto, aeroclube, enfim. Então, fizemos a fiscalização de forma bem ostensiva para não ter dúvida de que estávamos ali realizando essa atividade de prevenção. Utilizamos embarcação ali na área do porto, ali fiscalizando eventual coisa que pudesse ser verificada como irregular. Se fosse o caso, a gente fazia aquela análise ali na embarcação, e assim a gente foi fazendo durante toda essa semana que passou. Para vocês terem uma ideia, no Aeroclube foram fiscalizados 112 voos e 637 passageiros em direção ao interior do Estado. No aeroporto, todos os voos que saíram do Aeroporto Internacional Eduardo Gomes foram fiscalizados, os passageiros e suas bagagens. No porto, foram fiscalizadas 22 embarcações e 24.555 passageiros. Então, fizemos um pente fino, chegaram muitas denúncias sobre transporte de eleitores, enfim, compra de voto, possível compra de voto, que redundou nas apreensões que a gente teve na semana. Tivemos em Manaus 2 apreensões de valores assim considerados elevados, assim, uma de 61 mil, que foi detectada ali no Aeroclube, foi pego, levado à Polícia Federal, entendeu-se por bem não lavrar de imediato ali um auto de prisão em flagrante, mas foi lavrada uma notícia-crime, foram ouvidas as pessoas envolvidas, apreendido ali alguns materiais e elementos que a autoridade policial entendeu por bem e instaurado inquérito. Teve uma outra apreensão de 34 mil, essa, sim, fonte de denúncia, recebeu muitas denúncias, como o doutor Sérgio falou, doutor Fontes falou. Todas as denúncias chegaram até no meu WhatsApp, estava chegando muita denúncia, porque eu já tenho trabalhado em algumas eleições, então todas as denúncias, sem exceção, foram apuradas. Então, teve uma denúncia de possível compra de voto envolvendo um parente de um candidato a deputado. Fomos a analisar a situação, abordamos o veículo que estava saindo da residência e verificamos lá a importância de 34 mil. Foram apreendidos ali os valores, os celulares para fazer uma análise ali e verificar se procede ou não a denúncia de fato. Apreendemos uma embarcação que a gente recebeu muita denúncia de eventual prática de transporte de eleitores ou corrupção eleitoral, enfim, com destino a Parintins. Essas denúncias chegaram no meu WhatsApp pela PM, pelo Pardal, via Ministério Público Eleitoral. O pessoal da Justiça Eleitoral, essa eu acho que foi uma das, né, doutora Catarina, uma das que bombaram assim, no top 1 da Polícia Federal e dos outros órgãos, e a gente estava ali em QAP, olhando ali todas essas possibilidades. Outras embarcações chegaram a notícia também para a gente. E essa embarcação foi feita a abordagem chegando em Parintins. O doutor Vitor lá estava de prontidão, inclusive com auxílio da PM, que prestou apoio ali. Todas as forças de segurança estão extremamente integradas nesse pleito. Prestou apoio ali, fez diversas oitivas. Teve passageiros que não soube, alguns passageiros não souberam explicar ali como foi o pagamento, comprovar o pagamento, ou
alguns informaram que, de fato, foram convidados para ir para Parintins, sem pagar nada, no 0800, porque a gente sabe que não é algo normal aqui, uma passagem Manaus-Parintins. Então, por conta disso, a embarcação foi apreendida, foram apreendidos alguns celulares, alguns documentos e instaurado inquérito na sequência. Hoje, tivemos uma atuação preventiva também em Itacoatiara, o doutor Uchoa estava lá, recebeu muitas denúncias de possível abastecimento irregular ou compra de votos por combustível ali. Identificaram que era um posto ligado à prefeitura, que presta serviço para a prefeitura. Por conta disso, fizeram uma ação preventiva ali junto com a Justiça Eleitoral, o Ministério Público Eleitoral, e o posto foi lacrado. Na área de Tabatinga, onde tem a delegacia e a circunscrição do entorno ali, foi recebida denúncia de possível prática de crime de corrupção eleitoral, ali envolvendo ali alunos que estavam numa escola pública, numa reunião ali, no final de semana, e analisada a situação, abordado, verificaram ali que parece que havia uma promessa de pagar ali o curso de formatura ali do pessoal que era finalista. A ocorrência foi apresentada à Polícia Civil e as partes foram ouvidas, mas eu não sei explicar por que não lavraram o flagrante, porque aquela situação parece que estava bem assim, forte, com indícios fortes ali que estivesse podendo estar acontecendo ali a compra de votos ali, com essa promessa aí de custear essa festa de formatura. Tivemos uma apreensão importante em Tefé, quase R$80 mil, uma denúncia que foi na fiscalização preventiva que estava sendo feita em Tefé. No Porto, logo de madrugada, eu acho que não esperava que a Polícia Federal estivesse acordada tão cedo, 5 da manhã, a Polícia Federal estava fazendo fiscalização das embarcações que chegam lá em Tefé, e a equipe lá do doutor Sombra fez a abordagem, verificou ali que as conversas ali não estavam muito uníssonas, havia muita divergência ali das versões, várias pessoas ligadas a um determinado candidato ali, a políticos locais, transportando valores que não sabiam dizer origem, alguns confirmaram, inclusive, que eram de determinado comitê, enfim, tudo isso foi reduzido a termo, lavrado no auto de prisão em flagrante, mas as pessoas conduzidas à justiça na audiência de custódia foram postas em liberdade com as devidas cautelares aí determinadas pelo juiz que fez a audiência. Hoje está sendo um dia até tranquilo. Temos recebido várias denúncias, enfim. Em Manacapuru, a gente está lavrando lá um auto de prisão em flagrante lá que chegou até os policiais por crime de corrupção eleitoral, a compra de voto, que é conhecida, foi apreendida a importância de R$ 2.500, dinheiro, caderno com anotações, que são os possíveis corrompidos. Em Itacoatiara, foi avaliada uma possível prática de transporte de eleitores, mas o delegado, apesar dos 2 conduzidos que lhe foram apresentados, resolveu apenas reduzir a termo ali e apreender os elementos que ele entendeu importantes para a gente instaurar o inquérito e apurar melhor a situação. Em Carauari, que é um ano, eu acho que é uma primeira eleição que eu recordo, que já participei de várias, que foi uma equipe da Polícia Federal para lá, e até fiquei admirado com o número de ocorrências que tem chegado lá. Então, chegou uma de transporte de eleitores, que é possível flagrante, que está em curso nesse momento, e de corrupção eleitoral também. Essa corrupção foi um agente de segurança lá, que verificou uma denúncia que estava chegando até ele, foi abordada a pessoa saindo de casa, ela estava com os santinhos lá, com essa propaganda eleitoral do candidato, alguma quantidade de dinheiro trocado, cédulas de 20, de 10, que mostra aquela finalidade de comprar um voto ali para uma determinada importância. Por conta disso, a ocorrência está sendo atendida, mas não posso precisar se vai ser, de fato, lavrado o flagrante ou não, porque o delegado entendeu ali que, no caso, não tinha o eleitor na hora vendendo seu voto, mas pode ser uma tentativa. Então, ele está analisando a situação para ver se vai ou não ser lavrado esse flagrante aí. Aqui em Manaus, a gente está recebendo bastante denúncias, via a central que a gente montou na Polícia Federal. Nós temos aquele número que todo mundo conhece da Polícia Federal, 3655-1515, que as pessoas costumam ligar para fazer denúncia a toda hora lá sobre irregularidades que eles veem. Essas ligações chegam nesse número, são retransmitidas para os outros canais, outros ramais, e as denúncias são anotadas e encaminhadas imediatamente para uma equipe que vai estar na rua atendendo a denúncia do popular. Temos também canais que, se alguém vir
alguma situação que entenda que possa ser um crime que esteja em andamento, se você, eleitor, identifica que alguém possa estar comprando voto, transportando eleitor e etc., você tem a possibilidade de filmar, fotografar essa ação, encaminhar nos telefones da Polícia Federal, que são o WhatsApp. É o 3655-1535, 3655-1540, 3655-1541, 3655-1556. Todos esses números são WhatsApp. Você liga lá, faz uma chamada, envia o vídeo, envia a foto, que todas as ocorrências estamos apurando. São diversas ocorrências que chegam, mas como o doutor Eduardo Fontes bem explicou, em outros anos até tivemos mais ocorrências. Eu lembro que teve um ano que em Coari a gente fez 8 flagrantes num só dia de votação, na eleição passada até. Quem estava lá era o doutor Vitor na época, e ele ficou assim bastante assoberbado lá. A Polícia Civil até deu ajuda em lavrar alguns flagrantes, porque a equipe não estava dando conta de tanta ocorrência que estava chegando. Então, esse ano, assim, devido a esse trabalho preventivo que foi feito, bastante fiscalização e, importante, a divulgação da mídia das ações que foram realizadas, então isso causa um efeito na sociedade. A pessoa que está inclinada a cometer o crime, ela vê que as ações estão integradas, como eu falei aqui, com a Secretaria de Segurança, com a Polícia Civil, com a Polícia Militar, todos trabalhando de forma harmônica. Então, todas as denúncias sendo apuradas. No caso de crimes de TCO, no dia de hoje, estão sendo encaminhadas para uma central que foi montada na Delegacia Geral da Polícia Civil, ali onde funciona a delegacia que combate crimes cibernéticos. Então, ali, na Delegacia Geral, em frente ao Sambódromo, qualquer ocorrência como boca de urna, crimes de menor potencial ofensivo, são encaminhados diretamente para lá pela PM e eles lavram o TC lá. Ações que resultem em auto de prisão em flagrante, cuja pena é acima de 2 anos, aí nós estamos lavrando o procedimento na sede da Polícia Federal. Então, eu divulguei os números, os canais de atendimento, peço que a população possa informar a Polícia Federal dos crimes, que vamos apurar todas as ocorrências. Muito obrigado. Só complementando aqui, algo bem rápido, dizer que o doutor Pessoa e eu, nós estamos acompanhando em tempo real, online aqui, todas as ocorrências. Então, qualquer ocorrência, o Brasil, né, a PF no Brasil todo, mas nós estamos recebendo, então, todas as informações em tempo real, e aí nós vamos continuar divulgando qualquer ocorrência nossa por meio das notas à imprensa, a despeito da coletiva que será feita ao final. Tá bom? Obrigado. Bom, boa tarde a todos. Com relação à auditoria das urnas eletrônicas, ela está ocorrendo dentro da maior normalidade possível. A repórter falou relacionada a 40 urnas eletrônicas, mas convém explicar que, na verdade, são 23 urnas que estão sendo auditadas. 3 delas, inclusive, já foram auditadas pela manhã. A auditoria ela é composta de 2 testes, um teste de autenticidade dos sistemas, que ele é realizado às 5 horas da manhã do dia da eleição, na mesma urna que vai funcionar ao longo do dia. Esse teste de autenticidade ele tem por finalidade primordial demonstrar que o mesmo sistema que é usado na urna eletrônica da cidade de Manaus, do estado do Amazonas, é o que é utilizado em todas as sessões eleitorais, todas as urnas eleitorais do Brasil inteiro. O teste de integridade das urnas, na verdade, ele tem por objetivo simular uma eleição da mesma forma como se fosse realizada na sessão eleitoral. Dessas 20 sessões, 6 foram trazidas do interior e 14 da capital, sendo que 2 sessões da capital elas estão sendo realizadas, esse teste de integridade, no próprio local de votação, que é o chamado teste piloto com biometria. Esse teste é realizado lá e precisa, essencialmente, da vontade do eleitor, do consentimento do eleitor. O eleitor ele vota normalmente na sessão eleitoral da qual ele pertence, e ele é convidado por servidores da Justiça Eleitoral a participar desse teste piloto. Então, ele é endereçado para uma outra sala, outra sessão que foi montada ao lado, justamente ao lado, para que seja habilitado o sistema de votação
como se num ambiente absolutamente fidedigno à sessão de origem. Infelizmente, esse teste piloto de biometria não está tendo a adesão que nós gostaríamos que tivesse. Até então, no primeiro turno da manhã até meio-dia, que é quando há a troca de turno dos auditores, apenas 19 pessoas se consentiram de participar desse teste. Nas 2 sessões eleitorais na qual está sendo realizado esse projeto, e nós estamos tentando, nosso esforço maior é de convencimento, porque o nosso propósito é que haja a participação muito maior de eleitores dessas sessões para poder atingir o seu objetivo. Com relação às outras sessões eleitorais que estão sendo auditadas aqui no prédio, no 4º andar do tribunal, as 18 sessões estão sendo auditadas com a presença dos auditores externos. Nós temos a presença das Forças Armadas aí participando, verificando. Nós temos a participação da Controladoria Geral da União, do Tribunal de Contas da União, enfim, da OAB. Infelizmente, não temos participação dos partidos. Os partidos, muito embora tenham sido convidados, eles não compareceram, não estão fazendo o propósito que é de fiscalizar esse processo e entender esse processo de votação, justamente para que seja feita a transparência, para que a gente consiga demonstrar o quanto é que a urna eletrônica ela é confiável, fidedigna e auditável. Então, ele está indo na mais absoluta tranquilidade. Nós tivemos problemas apenas com a identificação biométrica de um eleitor no Marta Falcão, e que foi preciso apenas desligar e ligar a urna de novo para ela conseguir identificar a biometria daquele eleitor que se prontificou a participar do teste. Com relação aqui na sede, nós tivemos problemas também com uma urna, mas que a equipe técnica do TRE conseguiu realmente resolver. Enfim, o propósito desse teste está sendo atingido, né, e ela vai ocorrer ao longo de todo o dia de hoje, até porque essa é a intenção, simular a eleição como se fosse na própria sessão eleitoral. Terminará, então, às 16 horas, e é quando nós faremos a divulgação posterior a isso dos resultados do que foi atingido. Boa tarde a todos. Cindy Lopes, da Rádio Band News Difusora. É mais um questionamento dos ouvintes mesmo. O senhor falou sobre o teste nas urnas, né? Tem muitas reclamações também sobre a demora, né? Demora nas filas. A gente sabe que isso está acontecendo em todo o país, até porque são 5 candidatos, mas tem muitas pessoas questionando, acusando a biometria, né? Falando que tem demorado também por causa de problemas na biometria. Vocês receberam alguma informação sobre isso? Eu peço que a nossa diretora dê essas informações. Boa tarde a todos. Realmente, nós estamos tendo filas, né, nos locais de votação, mas isso está se refletindo em todo o país. É uma informação que eu tenho, de que nos outros estados também isso está acontecendo. Isso está acontecendo por 2 razões, né? A eleição esse ano voltou a ser biométrica. Então, na eleição em 2020 não houve essa coleta da biometria, então aconteceu de forma bem mais rápida, eram só 2 candidatos a serem escolhidos. Nessa eleição, nós temos que escolher 5 candidatos e a eleição passou a ser biométrica novamente. Então, isso é normal. Realmente há uma dificuldade na coleta da biometria dos eleitores. Eu dou uma orientação de que, ao colocar o dedo no sensor, não passem álcool em gel, porque o álcool em gel ele resseca a digital e aí dificulta o reconhecimento digital. Certo? Boa tarde, meu nome é Luiz Henrique, eu sou da TV Band Amazonas. A minha pergunta vai ser direcionada para o Stanley Ventilari, do IMMU. Stanley, gostaria de saber de você
qual o efetivo, né, de agentes de trânsito que estão atuando aqui na capital amazonense? O que você pode trazer para a gente? Está tranquilo? O que a gente pode entender agora? Boa tarde a todos. Só a título de informação, nós estamos com um efetivo de aproximadamente 300 agentes de trânsito, mais os fiscais de transporte coletivo também, para verificar se o transporte realmente estão saindo da garagem, para dar esse suporte para a população. E também nós já temos um efetivo à disposição do TRE desde o início da fiscalização. Nós temos mais 8 batedores acompanhando a fiscalização do TRE nesses 45 dias de campanha eleitoral. Então, além desse efetivo que estão dando suporte nos principais colégios eleitorais e principais zonas, também nós estamos com os agentes de trânsito nos principais corredores, visto que a movimentação de veículos é muito grande nesse dia de eleição, e o que a gente pôde perceber é que a movimentação está dentro do normal, dentro do esperado, pelo que a gente tem acompanhado nos anos anteriores, nas eleições anteriores. Algumas vias, realmente, a gente tem uma retenção maior, uma quantidade maior de veículos. Por exemplo, o desembargador João Machado é uma via muito estreita, a gente pôde perceber realmente um ponto de retenção de veículos, uma retenção, mas a gente já deslocou as agentes para lá para tentar melhorar a fluidez. Temos também um ponto de retenção na Daci Vargas, percebemos também um pouco de lentidão. E até a pedido do TRE, nós mudamos o sentido de algumas vias dentro de alguns bairros, deixando algumas vias em sentido único, justamente a pedido do TRE, por conta de a gente perceber a necessidade também em ruas muito estreitas, que haviam sentido duplo, a gente precisou deixar em sentido único para a gente tentar melhorar a circulação de veículos e fazer com que as pessoas possam chegar e sair dos locais de votação sem maiores transtornos. No mais, nós tivemos também uma ocorrência numa escola da Zona Norte, onde percebemos um veículo que estacionou na entrada lá da escola, na garagem, impedindo, até atrapalhando o trabalho do TRE, mas de pronto a gente respondeu tentando remover o veículo, e o condutor acabou aparecendo no momento e retirou o veículo lá, facilitando também a entrada lá do TRE na escola. Então, no mais, a gente não tem nenhum problema no dia de hoje, está tudo dentro da normalidade, nenhum acidente grave até o momento. Então, a gente continua com o nosso efetivo todo empenhado na eleição. E qualquer tipo de problema que a gente tenha com relação à mobilidade urbana, eu quero deixar aqui o nosso 0800, que é o 0800 092 1188. E nós temos uma central lá. E também enfatizar, nesse momento, esse trabalho integrado que a gente já tem com a Secretaria de Segurança. Cumprimentar a todos da mesa aqui. O general Mansur já faz parte desse trabalho integrado. Nós acompanhamos todo o trabalho da Secretaria de Segurança. Esse trabalho integrado ele é de suma importância para que a gente tenha um resultado positivo nas eleições. Então, esse trabalho integrado junto ao TRE, nesses 45 dias também, que a gente está acompanhando, é muito importante também para que a gente possa garantir esse direito de voto e o direito de cidadania de cada um da cidade de Manaus. Boa tarde. Minha pergunta é para o desembargador Jorge Lins. É sobre um vídeo que circulou nas redes sociais e a gente gostaria de saber se vocês já tiveram um registro na primeira zona eleitoral, seção 844, que fica localizada na Uninorte. Uma senhora foi votar e disse que na hora de assinar o nome dela, onde consta o nome dela, já estava assinado, inclusive criou maior tumulto lá. Ela gravou uns vídeos. Eu gostaria de saber se já tem algum registro sobre isso. Não. Para ser franco, eu não tenho conhecimento desse vídeo, nem dessa ocorrência, mas um fato dessa natureza, os mesários já estão orientados, foram treinados para isso, para que façam constar em ata da sessão esta ocorrência, de que alguém inadvertidamente tenha assinado no local que não era para ele assinar. Senhores... Alguém tem mais alguma pergunta? Se não tem mais perguntas... O desembargador Jorge Lins agora vai se despedir, vai deixar o local, porque ele tem que exercer a sua cidadania. Isso. Mas as demais autoridades permanecerão aqui presentes. Eu vou... exatamente, obrigado, Júlio. Eu vou ainda exercer o meu direito de cidadania, vou votar ainda. E vou passar por essa situação. Nós temos uma informação agora apenas adicional que, enquanto estávamos aqui, o número de denúncias de ocorrência aumentaram, mas também é normal para o dia. Aumentou para 70, né, o Pardal está registrando. Essas denúncias elas versam sobre
distribuição de santinhos, de propaganda, de mensagens em WhatsApp e som alto em alto-falante. Algum vizinho está colocando som muito alto, passando com carro, com veículo, divulgando alguma propaganda irregular. Então, basicamente, é só isso. O tribunal vai continuar vigilante. Nós estamos acompanhando todo o processo de eleição aqui na capital e no interior, e nós voltaremos às 17 horas para um pronunciamento final. Agradeço a presença de todos.